Lucas capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 26. Veremos aqui a cura de 2 homens. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a manter a nossa concentração na Tua palavra, possamos compreendê-la e sermos transformados por ela. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas doenças têm assolado a gente nesses dias. A Covid, por exemplo, foi e ainda é uma doença terrível que abalou a nossa vida, abalou toda a sociedade humana, toda a Terra. Toda a população mundial foi afetada pelo medo, pela desesperança, frente a esse vírus tão pequeno, mas que tem causado tantos males. Novas variantes ainda nos preocupam, a coisa ainda não está totalmente resolvida, a gente ainda anda preocupado, a gente ainda não pode se descuidar. Embora a maioria de nós já anda sem máscaras por aí, a verdade é que o perigo ainda está presente e é muito preocupante tudo isso. Mais recentemente fomos informados aí de uma nova doença, uma epidemia de varíola do macaco. Mas além dessas, muitas outras doenças têm diariamente afligido a vida humana. Muitas pessoas enfrentam doenças terríveis como cânceres,
como diabetes, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, hipertensão, fibromialgia, tanta coisa que aflige o nosso corpo, que nos angustia. Certamente alguns de nós temos doenças para as quais a gente não tem encontrado uma solução definitiva, nos causam desconforto, nos trazem incômodo, dor constante. Muitos de nós padecem disso. Nós bem que queríamos que Jesus, como fez com aquele leproso, aquele paralítico, operasse na nossa vida a cura física. Como fez com eles, nós gostaríamos que imediatamente o Senhor eliminasse o mal que está presente dentro de nós. A cura desses homens, meus irmãos, um coberto de lepra e o outro paralítico, nos lembra, meus irmãos, que nem tudo está perdido. Nós podemos ter esperança porque Jesus, sim, tem poder para curar. Ele é poderoso. Ele cura. Ele é poderoso para purificar o nosso corpo, para nos libertar do mal que aflige a nossa condição física, sim. Mas também nós veremos aqui, nesse texto, que para além da cura física, Jesus é poderoso para nos purificar dos nossos pecados, meus irmãos. Que grandioso milagre é esse. O tema dessa mensagem é Jesus, purificador e perdoador. Jesus, purificador e perdoador. No primeiro bloco de texto, do 12 ao 16, destaco aqui o fato de Jesus se apresentar como aquele que é purificador. Há aqui nessa pequena narrativa, um homem que, diz Lucas, ele estava coberto de lepra. A gente não sabe ao certo se a lepra do tempo bíblico é exatamente a mesma coisa que hoje a gente considera como, ou chama de hanseníase. Talvez lepra fosse um nome comum para qualquer doença de pele ou coisas assim. A gente não sabe muito bem. Mas o fato é que os leprosos, desde o período do Antigo Testamento, inclusive também no Novo Testamento, os leprosos eles deveriam viver isolados. Os leprosos deveriam ficar longe das pessoas, longe da sociedade. Eles não eram bem-vindos. Havia grande medo de que eles disseminassem a sua enfermidade para outros. Quando eles chegassem perto das pessoas, eles deveriam sinalizar isso. Eles deveriam, talvez até gritar, imundo, imundo, para que as pessoas soubessem a condição dele. Eles deviam viver de uma maneira completamente desprovida de cuidados. Até mesmo as roupas, tudo deveria representar a condição física de miséria que eles viviam. E aqui, como Lucas está dizendo, esse homem está num estágio avançado da doença. E ele faz esse destaque para mostrar que não havia esperança para ele. Humanamente falando, não havia esperança. Um estágio muito avançado, ele estava coberto de lepra. Na narrativa de Mateus e de Marcos, esse detalhe não é apresentado, mas Lucas, que é um médico, ele descreve esse detalhe. Ele estava coberto de lepra. Portanto, para sinalizar que não havia esperança para ele. E, meus irmãos, a lepra na Escritura, ela é apresentada como uma representação visível do que é o pecado no ser humano. A lepra, assim como o pecado, insensibiliza e deixa marcas, é contagiosa e devastadora.
mal cheirosa e letal, como disse nosso irmão Hernandes Dias Lopes. Insensibiliza e deixa marcas. É contagiosa e devastadora, mal cheirosa e letal. Características do pecado, meus irmãos. E aquele homem suplica com fé ao Senhor. Ele diz no versículo 12, no final: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele pede para ser purificado. E ele estava diante de alguém que poderia fazer isto. E o fez. No versículo 13, diz que o Senhor Jesus não expulsou o leproso, não evitou o leproso, não se distanciou dele, como todo mundo faria. Todo mundo rechaçaria ele, tentaria expulsar ele dali para que não contaminasse os demais. Ao contrário disso, Jesus estende a mão e o toca. E a gente vê aqui o poder purificador de Jesus, né? Geralmente, as coisas puras, elas são contaminadas e não purificam aquilo que está contaminado, não é? Mas aqui, Jesus mostra ser alguém que não é contaminado, mas que purifica aquele que está contaminado. Jesus é quem purifica. E a cura dele é instantânea. Jesus, com uma palavra, ele diz: quero, fica limpo. E no mesmo instante, diz o versículo 13, lhe desapareceu a lepra. Poder purificador do Senhor Jesus. A cura daquele homem não foi apenas física, mas também emocional. Porque um homem naquela condição, certamente levava também sobre si uma dor muito grande na sua alma. Imagine você ser obrigado a viver distante dos seus familiares, ser banido de uma vida comum do povo de Deus, da religião que ele deveria praticar, que ele deveria viver. Então Deus, o Senhor Jesus, ele cura fisicamente aquele homem, cura emocionalmente aquele homem e cura também certamente de forma espiritual aquele homem. Tanto é que a gente vê na sequência aqui como Jesus ele orienta aquele homem, o que ele deveria fazer na sequência. O versículo 14 diz que Jesus falou para aquele homem que ele não dissesse nada a ninguém, mas que deveria ir se mostrar ao sacerdote, oferecer pela purificação dele o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Ou seja, aquele homem, ele foi reabilitado à vida religiosa, inclusive. Cumprir a lei de Deus é uma observância espiritual. Jesus orienta aquele homem curado a cumprir a lei, porque Jesus é um cumpridor da lei. Ele se opõe, sim, aos escribas, aos fariseus, a toda aquela tradição que eles criaram, mas nunca ele se opôs ao cumprimento da lei tal como ela está escrita. E, de fato, Moisés orientou que aqueles que eventualmente fossem curados da sua enfermidade deveriam se apresentar ao sacerdote, oferecer o sacrifício, né? Dentro desse sacrifício haveria o aspergimento do sangue sobre ele, simbolizando que alguém morreu para que ele pudesse ser purificado. Para a gente ver como os rituais, todas as cerimônias que Deus estabeleceu na sua palavra no Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo. E ele então, a partir desse momento, seria reabilitado, aceito, teria todos os seus direitos garantidos na vida, na sociedade de Israel e também na vida religiosa do povo. Jesus é um cumpridor da lei. E a gente vê aqui no versículo 14, no início, que Jesus ordena que ele não dissesse nada para ninguém. Jesus faz sempre isso, né?
Várias vezes a gente vê Jesus curando e dizendo para a pessoa, olha, não sai falando por aí sobre isso. E o efeito é exatamente o contrário, não é? As pessoas proclamam o que aconteceu na vida delas e a popularidade de Jesus aumenta ainda mais. Mas a gente vê que para aquele homem, Jesus mandou ele se calar. E o que ele fez? Ele saiu proclamando. Porque diz o versículo 15 que o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. Grandes multidões afluíam para o ouvirem, para serem curados de suas enfermidades. Então Jesus mandou aquele homem se calar e ele, muito provavelmente, publicou ainda mais o que aconteceu com ele. E a nós, meus irmãos? A nós o Senhor Jesus não fala para a gente se calar. Pelo contrário, Ele fala para a gente falar. Para a gente proclamar. Para a gente espalhar a mensagem do Evangelho. E que muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário. É nos calar. Que paradoxo, não? Certamente teríamos milagres, talvez não como esse, né? Tão extraordinário, assim, tão chamativo, mas certamente tem coisas incríveis e bênçãos que o Senhor realizou na nossa vida e que nós poderíamos também testemunhar, contar para as pessoas, como tendo sido realizado pelo Senhor Jesus na nossa vida. E o versículo 16 diz que ele se retirava, ele porém, veja o porém aí, destacado, ao contrário do que poderia se esperar, alguém a quem as pessoas buscavam, que tinha sua popularidade cada vez maior, ao contrário do que se esperaria de alguém nessa condição, ele se afasta da multidão. Ele não está em busca de visualizações, de likes, de compartilhamentos. Ele está mais interessado realmente na comunhão com o seu Pai. E ele se retira para orar. Isso nos dá um grande exemplo também, meus irmãos. Nós não podemos desejar grandes coisas. Devemos ter um coração humilde, como o de Jesus, como o de Davi, por exemplo, um homem que foi grandioso no seu reinado. E ele escreve no Salmo 131, não ando à procura de coisas grandiosas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim a minha alma para comigo. Que a gente aprenda com Jesus essa lição. Não é? Muitas igrejas promovem grandes eventos, outras não têm eventos tão grandes, mas promovem muitas atividades, muitas coisas, as pessoas têm que estar sempre juntos, eventos e mais eventos, programações e mais programações. E o que Jesus fazia com constância era alimentar a sua comunhão individual com o seu Pai. Não que estar em meio à multidão seja ruim, muito pelo contrário, a comunhão é bênção. Mas a gente não pode, irmãos, a gente não pode entender que a vida com Deus é somente uma vida em comunidade, ou seja, eu só adoro a Deus quando eu estou aqui no meio da multidão, em culto ao Senhor. Não. A adoração minha é coletiva, mas também é individual. E a gente precisa cultivar esse tempo com o Senhor de oração. No meio de tantos afazeres, de tantas coisas, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. E talvez muito das nossas ansiedades, das nossas preocupações, da inquietação do nosso coração se dê por falta desses momentos.
por falta desses momentos a sós com o Senhor. Me lembro de um missionário, reverendo Cássio Silva. Ele trabalhou durante 15 anos numa aldeia de indígenas, para algum canto da Amazônia, da floresta amazônica, eu não sei dizer exatamente onde, mas uma das regiões ali menos evangelizadas. E ele contou num dos cursos que eu ministrei que ele desenvolveu o hábito de, uma vez por mês, pegar a rede dele, levar alguma coisinha ou outra que ele precisasse, se enfiar no meio do mato, montar a rede lá e passar o dia inteiro a sós com o Senhor, orando, lendo a sua Bíblia. E talvez falte para nós criar essas oportunidades. É uma questão de planejamento. A gente não planeja essas coisas. A gente planeja só atividade, só atividade, só atividade. E a gente dificilmente, talvez poucos de nós, talvez nenhum de nós, planeje o descanso dessa forma, para a adoração, para a comunhão com Deus. Um tempo de solitude, não é solidão, é solitude. Com o objetivo de orar, de estar diante do Senhor. A gente planeja férias, a gente planeja passeios, mas dificilmente a gente planeja um dia para ficarmos sozinhos, nós e o Senhor. Certamente isso faria muito bem para o nosso coração. Jesus, purificador, ele purifica aquele homem é renovado, reconduzido à vida normal. Mas não para por aí. Nós vamos ver também do 17 ao 26, Jesus se revelando como sendo também perdoador. O versículo 17 nos conta que ele estava, num daqueles dias, estava ensinando numa casa. Aconteceu num daqueles dias, estava ensinando, achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Então ele estava aqui, segundo o relato de Mateus e de Marcos, ele está em Cafarnaum, ele está numa casa, talvez até a casa dele mesmo. E tem bastante gente ali, e Lucas destaca aqui a presença dos fariseus e mestres da lei, ou seja, estava o pessoal importante ali para ouvi-lo, para testar, para medir as palavras dele. E o versículo 18 nos conta que uns homens vieram trazendo um paralítico em um leito. Seria talvez uma maca, um pano, alguma coisa ali. O paralítico estava ali, eles estavam carregando ele. E tentaram introduzi-lo na presença de Jesus e pô-lo diante de Jesus, né? E aí eles então abrem um espaço ali no eirado, ou seja, na parte de cima da casa, e descem o leito, descem aquele homem por entre ali os ladrilhos para pôr ele diante de Jesus. Meus irmãos, tanto a lepra, como a gente viu aqui no trecho anterior, como a paralisia física, representam a condição que o pecado causa aos homens. A lepra representa a contaminação, a imundície, a miséria. E a paralisia representa justamente a estagnação, a incapacidade de nós nos movermos na direção de Deus. O pecado faz isso. Não só nos contamina, nos suja, nos torna impuros, mas também nos freia, nos limita, nos torna incapazes, indispostos de ir a Deus. E o paralítico é levado, ou seja, ele não tem como ir sozinho. Alguém numa condição como ele não tinha como ir até Jesus, ele precisou ser levado. Levado por quem?
levado por outros amigos que estavam interessados na vida dele. E veja que quando aqueles homens se aproximam, descem aquele paralítico diante de Jesus, olha a observação que Lucas faz no versículo 20. A observação é que Jesus viu neles, não só no paralítico, viu neles o quê? A fé. Vendo-lhes a fé. Aqueles homens criam, confiaram em Jesus, de que Jesus poderia curá-lo. Eles são levados, eles levam o paralítico ali, porque ele não podia ir sozinho, mas eles criam, eles confiavam em Jesus. Muitos obstáculos precisaram ser assim, transpostos, não é? Eles tiveram dificuldade, aqui diz o versículo 18, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Eles não conseguiam chegar até Jesus porque tinha uma multidão ali. A multidão, às vezes, é um obstáculo para a chegada dos pecadores até Jesus. É muita gente, é muita coisa. Mas não só a multidão, muitos religiosos legalistas também trazem obstáculos para as pessoas irem até Jesus. E eles superam todos esses obstáculos. E eles então introduzem aquele homem na presença de Jesus. E surpreendentemente, mas não por acaso, Jesus diz ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Ao contrário do que poderia se esperar, como Jesus fez outras vezes, o que você quer que eu faça por você? Quero que seja curado, Senhor. Não, não é esse diálogo. O que acontece aqui é Jesus falar para aquele homem: teus pecados estão perdoados. E isso, ao invés de soar como um grande milagre, como um sinal de grande autoridade da parte de Jesus, não. Os escribas ali, os fariseus, os mestres da lei, eles acusam Jesus de blasfêmia. Diz o versículo 21, quem é esse que diz blasfêmias? Quem que pode perdoar pecados senão Deus? E eles estavam certos mesmo, não há quem possa perdoar pecados senão somente Deus. Eles estão certos nisso. Porém, meus irmãos, eles falham em não reconhecerem Jesus como Deus. Eles não reconheceram Jesus como Deus. E era exatamente isso que Jesus gostaria que eles entendessem. Ou era dessa forma que ele queria se apresentar para eles. Por isso, ao invés de curar imediatamente, ele traz isso, essa afirmação: homem, os teus pecados estão perdoados, porque isso confronta a ideia, os princípios daqueles homens, mestres da lei que estavam ali diante dele. Jesus quer comprovar a sua autoridade para perdoar pecados. E para isso, então, ele opera instantaneamente, imediatamente, a cura daquele homem. Ele diz: o que vocês estão pensando aí no coração de vocês? Talvez até aqueles homens não haviam falado verbalmente, em voz audível, talvez tivessem apenas pensado, e Jesus questiona o que eles estão pensando. Veja só. Que arrazoais em vosso coração, o que é mais fácil? É mais fácil falar: teus pecados estão perdoados? Ou é mais fácil dizer: levanta e anda? E aí Jesus então realiza um milagre para provar para eles que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Sabe o que Jesus estava evidenciando ali? Ele estava evidenciando a sua própria divindade.
Porque de fato só Deus tem autoridade para perdoar pecados. Só Deus pode fazer isso. E Ele está dizendo, para vocês verem que eu tenho autoridade para isso. Que eu sou Deus. Uma evidência, uma prova. Filho, levanta. Pega aí tua caminha, teus panos aí. Vai para casa. Aqueles homens, a gente não vê aqui a reação daqueles fariseus e mestres da lei, mas nós vemos aqui a reação do homem curado e dos demais que estavam ali ao redor. Né? O versículo 25 fala que ele imediatamente se levantou diante deles, tomou seu leito em que permanecera deitado, e ele voltou para casa como? Glorificando a Deus. E no versículo 26, todos ficaram atônitos e davam glória a Deus. E possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. E o que eu destaco dessa reação do homem curado e também dos demais ali, é que a cura física, meus irmãos, nunca é e nunca será um fim em si mesmo. A finalidade de uma cura não é apenas e tão somente o alívio daquele que está enfermo. Deus não tem em vista isso somente. O que Deus tem em vista e que produz aqui nesse momento é a glória do seu próprio nome. Ele quer ser glorificado. A cura física e também toda essa transformação espiritual que acontece no leproso, no paralítico, tudo isso tem como fim último a glória de Deus. E a gente precisa lembrar disso quando nós oramos e pedimos pela cura. Porque muitas vezes nós somos tão egoístas. A gente está pensando só na gente mesmo. E não que Deus não vai nos curar se nós não tivermos a motivação correta. Não é isso. É que quando nós temos a motivação correta, Senhor, eu quero ver Teu nome sendo glorificado na minha vida. Sabe o que isso vai produzir? Isso vai, com certeza, eu ainda vou querer ser curado, mas eu não me frustrarei, eu não vou me desesperar se eu não for curado. Porque eu vou entender que até mesmo em não me curar, o Senhor está sendo glorificado na minha vida. Concluindo, meus irmãos, em ambas as cenas, Jesus realiza a cura física. A gente vê ele curando o leproso, curando o paralítico. Mas as curas físicas não são um fim em si mesmas. O foco dessas duas histórias está em como Jesus lida com a imundície espiritual humana. Como que ele lida com o pecado. O modo como ele lida com a lepra, com a paralisia, representa o modo como ele lida com o nosso pecado. Mais do que curar doenças físicas, Jesus é poderoso para nos perdoar. Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado, que é o que disse o apóstolo João e foi lido nesta noite. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que acontece aqui nessas duas histórias. Numa nós vemos Ele purificando, na outra nós vemos Ele perdoando. E a promessa maravilhosa e a garantia que Jesus nos dá não é que nós seremos curados fisicamente, mas é que nós seremos perdoados e purificados. Isso ele realiza com todos que confessam os seus pecados. Ele pode até curar alguns, mas muitos ele não vai curar. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é fiel. E com absoluta certeza, Ele nos perdoa os pecados e nos purifica
de toda injustiça. Muita gente reclama que não tem suas orações respondidas, porque não entenderam que Jesus não tem compromisso em atender às nossas demandas particulares e pessoais. Deus tem compromisso com a sua palavra. E Ele não prometeu nos curar fisicamente neste momento. Ele o fez com muita gente e pode fazer também conosco. Mas essa não foi a promessa. De que no tempo presente, antes do seu retorno, nós viveríamos uma vida saudável completamente. Não, Ele não prometeu isso em lugar nenhum da sua palavra. Pode ler, pode procurar. Mas Ele prometeu sim, que se nós o buscarmos, se nós confessarmos e crermos no nosso coração que Ele é o Senhor, nós seríamos salvos. Isso é certo, líquido e certo. Não há dúvida de que Ele realiza isso. Jesus pode curar, meus irmãos. A cura física, sim, ainda hoje é uma importante manifestação do poder do Senhor. Eu creio que Ele realiza a cura. Talvez esse tenha sido o seu principal pedido em oração, que Ele cure você das suas enfermidades, que Ele cure os seus queridos das suas enfermidades. E eu creio que nós devemos continuar orando por isso, devemos continuar pedindo. Ele pode realmente fazer isso, pode fazer imediatamente, uma cura imediata, como fez com o leproso, como fez com o paralítico. Jesus pode fazer isso, Ele tem poder para isso. Mas Ele também pode fazer de outro modo, Ele pode abençoar a sua vida através de bons médicos, de bons medicamentos, enfim, Ele pode fazer como Ele quiser. Então podemos sim continuar clamando pela cura física. Mas, meus irmãos, lembremos que a cura física não é a principal nem a maior expressão do amor do nosso Salvador. A cura física não é nem a principal nem a maior expressão do amor do nosso Salvador. Certamente o que há de mais poderoso e maravilhoso no agir de Jesus é como Ele trata o nosso pecado. Nós precisamos reconhecer a nossa miséria espiritual, nossa pobreza espiritual. Precisamos identificar, perceber a sujeira que está alojada no nosso coração. Nossas doenças físicas, as dores que elas nos causam, não são, meus irmãos, não são mais sérias, nem mais prejudiciais do que a lepra espiritual entranhada em nós. As nossas enfermidades não são mais debilitantes do que a paralisia espiritual que o pecado nos impõe. Por isso, sobretudo, meus irmãos, clamemos pelo poder purificador e perdoador de Jesus. Não cansemos de clamar pelo seu perdão, pela sua purificação do nosso coração. Imploremos que Ele, na sua maravilhosa graça, nos conceda a verdadeira vida, a verdadeira liberdade espiritual para adorá-lo de todo o nosso coração. E quanto às nossas enfermidades, confiemos no que disse o Senhor Deus por meio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele tomou sobre si. Significa que nós seremos curados agora, imediatamente? Não. Alguns sim, mas não necessariamente. Mas a garantia que Ele nos dá é de uma cura física futura. E pela pena do apóstolo Paulo, nos é dito que esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Esse corpo caracterizado pela fraqueza se revestirá de poder.
Isso que hoje é semeado de forma natural, brotará de forma espiritual. Essa é a nossa fé. Então, aguentemos firme. A dor e o sofrimento vai acabar. Em algum momento vai acabar. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Clamemos pela maravilhosa graça do Senhor Jesus, que alcance cada um dos nossos corações.